corpo e o jeito de ser de uma pessoa nos contam a sua história, suas facilidades e dificuldades, os seus medos e traumas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que são assim? E como vivem as pessoas que possuem muito medo de serem rejeitadas? Venha comigo! As vivências que tivemos desde a fase intrauterina até os 5 anos de idade, segundo William Reich, vão determinar os nossos traços de personalidade e vão ficar impressos no nosso corpo, funcionando como um manual de instruções, tanto para nos conhecer melhor, quanto para lidar com todas as pessoas à nossa volta. Cada um dos 5 tipos de caráter traz uma dor básica, uma dor central, um medo básico, que se formou a partir das experiências vividas e que funciona como um GPS que vai conduzir tanto os comportamentos como as atitudes dessa pessoa ao longo de toda a sua vida. Como vimos a semana passada, o medo básico do caráter masoquista é o de ser humilhado. E para não passar por isso, essa pessoa se fecha e não exprime os seus sentimentos. Se você não assistiu, saiba mais assistindo o nosso vídeo Caráter Masoquista, Como Vive. E hoje nós vamos falar de um outro caráter, o caráter esquizoide, cujo medo básico é o de ser rejeitado. E para que isso não aconteça, essa pessoa se isola em seu mundinho privado. Mas antes de nos aprofundar sobre esse tipo de caráter, vamos esclarecer uma coisa que é muito importante. Os nomes dados a cada tipo de caráter nada tem a ver com transtornos psiquiátricos ou distúrbios mentais. Nós só estamos respeitando as nomenclaturas dadas pelo próprio Reich quando ele construiu a sua teoria. O importante aqui não é o nome do caráter, se é masoquista, se é esquizoide ou outros que vocês ainda vão ver, mas sim as características corporais e o jeitão de ser de cada pessoa. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, a vida mental de um ser humano se inicia ainda dentro do útero materno. O feto interage com a mãe através de sensações e sentimentos vindos da mãe e que vão esculpindo a formação do cérebro da criança. O feto vivencia através das reações do corpo da mãe, que vão causando sensações nele, feto, de agradável, desagradável, quente, frio, confortável, desconfortável, macio, duro. E caso a mãe esteja vivenciando uma gestação difícil, provocada por qualquer tipo de fator, desde a dificuldade de aceitar a gestação, até o medo excessivo de ser mãe, ou as perdas que ela estiver vivendo nesse período de gravidez, excessos de preocupações, ou qualquer outro tipo de emoções fortes e duradouras, como, por exemplo, uma perda de um ente querido durante a gravidez, cada vez que esse nenê se mexer dentro do útero, a mãe vai lembrar da gravidez e vai lembrar também desse momento que ela está passando. E vai ficar ainda mais preocupada se vai ter condições de cuidar desse bebê, se não vai, como será a sua vida. Enfim, essas preocupações vão afetar a vida desse feto. O nosso corpo sempre reage a todas as emoções. E é claro que o corpo dessa mãe reagirá às suas tensões e preocupações.
e vai transportar menos sangue nesse momento para o útero. E esse útero se transformará num lugar um pouco mais duro, um pouco mais frio e mais apertado para esse feto, causando-lhe uma sensação de desconforto. Com as repetições dessa sensação de desconforto ao se movimentar, o feto vai procurar ficar quietinho para não incomodar e não ter essa sensação de desprazer. A partir da 3ª semana de gestação, o cérebro começa a se formar e 50% do seu desenvolvimento se dará no primeiro ano de vida. Por esse motivo que os problemas que ocorrem com as mães podem ter grande repercussão na formação do cérebro do feto e podem impactar diretamente o seu desenvolvimento mental e emocional. Como o cérebro está se formando e toda a energia da criança está concentrada na cabeça, o feto sente as reações do corpo da mãe e todo o sofrimento da mãe é percebido por ele. Isso mostra para você a importância de escolher com responsabilidade o melhor momento para engravidar e procurar ter uma gestação o mais tranquila possível. O caráter esquizoide se forma, então, desde o período gestacional até o primeiro mês após o nascimento. Essas pessoas têm um tipo físico bastante alongado, sem muita expressão ou vitalidade no corpo. É como se o corpo delas fosse um pedestal para segurar a cabeça. Geralmente elas são magras, retas e com articulações bem aparentes e pontudas, e com movimentos um pouco desajeitados. Como a sua energia está muito concentrada na cabeça, elas são bastante racionais, inteligentes e vivem no mundo das suas ideias, que pode estar bem desconectado do mundo real também. Elas são imaginativas, criativas e adoram viver no seu mundo pessoal, onde elas podem dar asas às suas imaginações e fantasias. Às vezes, elas sentem tanto medo de serem rejeitadas que elas rejeitam primeiro as pessoas. Quando, em situações de tensão, elas preferem se isolar exatamente por esse medo de incomodar e serem rejeitadas. Existe sempre uma falta de alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Elas pensam com muito mais velocidade do que agem. Sentir os sentimentos não é muito próprio do caráter esquizoide. Eles pensam, lembra? A energia estava toda na cabeça, então eles racionalizam os sentimentos, porque tudo tem que passar pela lógica. E diante de situações onde eles se sentem desconfortáveis, eles fogem para o mundo do pensamento. Por isso, eles adoram tanto as suas cavernas. Lá eles podem imaginar, pensar e fugir do mundo que causa tanto desconforto. Esse tipo de pessoa tem muita dificuldade, não gosta do contato físico, eles não gostam de serem tocados, tem muita dificuldade quanto ao toque físico. E também, muitas vezes, eles fogem dos relacionamentos íntimos e afetivos. Geralmente, eles usam óculos, porque como eles têm dificuldade de contato com o outro, o óculos funciona um pouco como uma barreira de proteção entre eles e o mundo. Você conhece esse tipo, é o nerd. Você já deve ter visto aquele tipo de óculos alongadinho, inteligente, mas que vive no seu mundo, no seu mundo pessoal. Se você é um tipo de pessoa com esse caráter, lembre-se, você está bem quando você entra na sua caverna, porque lá
você encontra um mundo muito rico dentro de você, repleto de ilusões, de fantasia, de imaginação, de criatividade. Mas pense o seguinte: para as pessoas que gostam e convivem com você, pode ser um tanto difícil. Uma pessoa que vive tão isolada em seu mundo. E como elas não sabem que o seu grande medo é de ser rejeitado porque se percebe diferente, elas muitas vezes cobram com muitas críticas a sua presença. Mas pense, ninguém cobra a presença de alguém que rejeita ou que não gosta. Portanto, quando elas solicitam, mesmo que de uma forma errada, a sua presença aqui no mundo de fora, aqui no mundo de todos, é porque a sua pessoa é importante para elas. Então, divida o seu tempo entre a caverna e o mundo de fora. Você pode perceber com isso que viver entre as pessoas pode te trazer muitas coisas boas também. E para você que convive com uma pessoa assim, quer seja um parceiro, filho, colega de trabalho, amigo, lembre-se de uma coisa: o afastamento dessa pessoa não é por não gostar de você, não é nada pessoal, e muito menos para te deixar irritada. Lembre-se que o grande medo do caráter esquizoide é o medo de incomodar e ser rejeitado por isso. Lembra lá da sensação de desconforto no útero da mãe? Aquilo foi encarado como uma rejeição. Então ele não quer incomodar, ele quer ficar quietinho, isolado. A caverna é uma proteção, é somente um lugar onde essa pessoa se sente mais segura. Portanto, ao invés de cobrar ou criticar, tente se interessar de verdade por conhecer como essa pessoa pensa. Pergunte a ela a sua opinião, as saídas que teria para determinadas situações. Você pode se surpreender com o quanto de criatividade, de imaginação e de boas ideias uma pessoa desse caráter pode ter. Não fique cobrando sentimentos e carinhos físicos, não é do perfil dela, ou expressões de afeto. Lembre-se que o jeito dele é gostar racionalmente, e isso para ele não é frio. Quando uma pessoa de caráter esquizoide diz assim, beleza, ele está querendo dizer, olha, gostei muito. Quando ele falou, valeu, hein? Quer dizer, obrigada, foi muito bom para mim, estou feliz. É assim que ele se comunica. Cada tipo de caráter terá a sua forma de se comunicar e se expressar. Se isolar não é um defeito, é somente um jeito de ser diferente. Se você gostou desse vídeo, nos ajude nesse caminho do autoconhecimento. Nós estamos sempre produzindo o melhor tipo de material e de fácil entendimento para poder auxiliar as pessoas a melhorarem, a entenderem, a conquistarem melhores lugares em sua existência. Venha conosco nessa jornada. Ajude-nos, inscreva-se no nosso canal e toque o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Na próxima semana eu te aguardo que nós vamos falar do caráter oral, aquelas pessoas mais fofinhas. Muito obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.